O Mundo da Arte tem a parceria de Beto Silveira Hair Trend, Casa Shopping, a sua casa nova. Lojas Pompeia Montenegro, é fácil ser fashion. GTC Telecom, seu acesso à internet sem complicação. Um dos nomes mais importantes da música brasileira é tema do nosso programa de hoje. Vamos conhecer a história e a obra de Chiquinha Gonzaga. Fique com a gente, o Mundo da Arte começa agora. Francisca Edviges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga, foi uma compositora, instrumentista e maestrina brasileira. Ela foi a primeira pianista chorona, autora da primeira marcha carnavalesca com letra e também a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Além desse pioneirismo, Chiquinha colocou elementos brasileiros em suas composições em uma época que essas raízes não eram valorizadas. À medida que eu fui estudando obras da Chiquinha Gonzaga, eu percebi que não era somente música de salão, música feita para distrações, para saraus. Era uma coletânea que retratava muito bem todos os elementos de raízes brasileiras que no período da Chiquinha ainda não era considerada música de muito valor. Os compositores eruditos, eles escreviam como Schumann, Chopin, Liszt, Verdi. Eles copiavam, eles tinham o mesmo estilo do romantismo europeu. E a Chiquinha, juntamente com outros compositores da época, como Ernesto Nazaré, Marcelo Tupinambá, Eduardo Souto, eles buscavam a sua música nas raízes afro, que são a cara da música brasileira. Esta bagagem, digamos assim, que Chiquinha escutava desde a sua infância, fez parte da sua produção musical. Ela também tem valsas com caráter europeu, ela escreve mazurcas, mas a grande produção da Chiquinha está relacionada com as nossas raízes musicais. Chiquinha recebeu a mesma educação dada às crianças da época. Estudou português, cálculo, francês e religião. Desde criança mostrou interesse pela música. Aos 11 anos de idade, estreou como compositora com uma cantiga de Natal intitulada Canção dos Pastores. As obras da artista incluem peças para piano, piano solo e canto. Chiquinha Gonzaga passeia por diversos ritmos, como tangos brasileiros, polcas, valsas, fados, modinhas, choros, dobrados, duetos, entre outros. O trabalho inovador de Chiquinha é marcado pela mediação entre a cultura popular e a erudita. Cada vez mais estamos valorizando todas as manifestações de música ao longo do tempo aqui no Brasil. Então, o período barroco tem preciosidades em termos de composições musicais. O nosso romantismo, iniciando pelo romantismo europeu, ele também tem uma função extremamente importante, porque foi neste período, a partir, digamos, da metade do século XIX, com a vinda de Dom João VI para o Brasil em 1808 e com a instalação de algumas instituições, como a Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional, como a Escola de Belas Artes, como o Instituto Nacional de Música. Essas instituições foram criadas por ali, por essa época. Então, a função dos nossos compositores, dos nossos músicos, era de divulgar, de trazer novas obras que estavam sendo elaboradas e que estavam sendo apresentadas na Europa e eram trazidas ao Brasil. Eram tocadas por orquestras nossas,
as escolas de música formavam os músicos sempre dentro daquele padrão europeu. Então, os nossos compositores, quando bem jovens, eram enviados para a Europa para aprender, para estudar, e depois eles voltavam para o Brasil e compunham a música dentro daquilo que eles acreditavam que era o movimento da época. E quando surgiu o nacionalismo na Europa, o Brasil também começou muito lentamente a buscar as suas raízes. E esse período, final do século XIX, início do século XX, com os compositores brasileiros escrevendo música mais voltados às danças africanas, aos ritmos africanos, a presença indígena, que foi bem menor em termos de influência musical, mas que também apareceu como alguma influência. Então, toda essa época, que é a época desses compositores que vão iniciando o nacionalismo musical. Aí se criam dois níveis, digamos assim. Um nível era dos compositores eruditos, que tomavam temas ou algum ritmo característico, mas escreviam música ainda com um certo ar de música europeia, uma grande influência ainda da música europeia. E existiam esses compositores mais autênticos, mais dentro do clima popular, e que estimulavam os jovens a tocar, se fosse qual fosse o instrumento. E a Chiquinha Gonzaga, por exemplo, ela foi uma professora de piano que influenciou várias gerações, né? Então, a mãe estudava com a Chiquinha, a filha estudava, quando a filha crescia, a neta já estudava. E a Chiquinha foi influenciando essas gerações e foi divulgando a sua obra, porque a Chiquinha vivia das edições de partituras, vivia de um dinheirinho que ela ganhava em grupos de chorões. A Chiquinha foi a primeira chorona brasileira. Era uma mulher que tocava em cafés, em bares, em festas, junto com um grupo de homens, e ela se saía muito bem, ela era muito boa em improvisação e tal, e ela fazia direitinho a sua participação nos chorões. A Chiquinha também trabalhava como pianeira, que era uma forma de dizer que os pianistas, os professores de piano, ganhavam um dinheirinho extra se eles passassem a tarde numa loja, por exemplo, de música, numa casa de música, numa casa de partituras. E aí a pessoa, um cliente, chegava e dizia: eu estou procurando uma música, mas eu não sei exatamente o que, eu quero uma música divertida, eu quero uma música triste, eu quero uma música lenta, rápida. E aí, o pianeiro, que estava de plantão, no caso, quando era a Chiquinha, ela colocava várias partituras, não só dela, né, de compositores europeus, Schumann, Chopin, Liszt, enfim, e de compositores brasileiros também, não só dela, mas do Ernesto Nazaré, do Marcelo Tupinambá. E ela, então, tocava, e ela lia e ia tocando para a pessoa ter uma ideia da música. E aí o cliente dizia: gostei dessa, vou levar e tal. E então a Chiquinha trabalhava nisso também, e trabalhava em peças de teatro. E também as peças de teatro tinham não só aquele humor, aquela relação com a vida diária, né, no caso do Rio de Janeiro, mas as peças de teatro também tinham a música, que era a música influenciada diretamente pelo povo, pelos ritmos brasileiros, pela característica melancólica, muitas vezes, brasileira, e com isso existia uma divulgação muito grande da música que se fazia nesta época, neste período. E mais tarde, os compositores eruditos foram cada vez mais buscando nessas raízes a sua inspiração para escrever música e para usar, digamos assim, todos os métodos de composição que estavam se modificando na Europa e que foram trazidos ao Brasil e que aqui foram, então, sedimentados através da música popular.
E assim nascia o nacionalismo musical, com composições que uniam elementos brasileiros com o modernismo europeu que se refletia aqui no país. Chiquinha era pianista e foi a partir dessas peças para piano que Olinda se aproximou das obras da artista. Tanto que, inclusive, ela produziu alguns trabalhos inspirados em Chiquinha Gonzaga. Começando por uma peça de canto e piano que eu gravei com a Adriana de Almeida, depois a presença do trio Elas por Elas, que nós tínhamos um trio de 3 mulheres, a Hella Frank, Inge Schmidt-Folkmann e eu, e fazíamos um programa só de compositoras mulheres, e colocamos naturalmente uma compositora brasileira, e a escolhida foi a Chiquinha. Então, a Sandra Mor, uma compositora nossa aqui do Rio Grande do Sul, jovem, fez um arranjo para trio que ficou muito lindo. E com isso eu já tinha 5 ou 6 partituras da Chiquinha. Naquela época ainda era muito difícil conseguir partituras, né? Depois disso eu fiz umas palestras e surgiu a ideia, no próprio estúdio Clio, onde eu tinha feito as palestras, em Porto Alegre, surgiu a ideia de fazer uma peça temática, um recital comentado ou uma peça ilustrada, uma peça de teatro ilustrada. As coisas foram evoluindo muito devagar, assim, muito lentamente. De repente eu me vi lendo muito a respeito da Chiquinha. Tem um livro maravilhoso que é A Vida da Chiquinha Gonzaga, pela Edinha Diniz, em que ela aborda não só a vida, a obra, mas também todo o ambiente social, político, ao redor, cultural, ao redor da Chiquinha no Rio de Janeiro da época. Este programa, então, foi feito montando 3 partes, que foi mais ou menos a minha ideia, né? Depois de ler muito, estudar muito como eu poderia fazer isso, mas nessa divisão em 3 partes, eu sempre coloquei a música como personagem principal. Então, as obras musicais foram sendo escolhidas em função daquilo que eu estivesse falando. A relação com esta obra foi de, em primeiro lugar, procurar a alma da música, entende? Não é só tocar as notas. Tocar as notas, qualquer robô toca, mas a procurar a alma, buscar as músicas que eram mais brejeiras, mais divertidas. Eu tinha que buscar um recurso de toque, de sonoridade, até de pequenas respirações, staccatos, legatos, enfim, coisas de técnica pianística que fossem me ajudar a transportar essa alma através dos microfones para as pessoas que fossem escutar. Também, e isso me deu trabalho, não é tão fácil assim, né? Isso me deu muito trabalho. Também o aspecto técnico, quer dizer, as notinhas, quando são músicas rápidas, todas as notinhas têm que ter o seu lugar certo na partitura, a gente tem que tocar sempre elas todas iguais, enfim. E principalmente um estudo de acompanhamento. Em geral, a Chiquinha tem o acompanhamento da mão esquerda. Eventualmente, a mão esquerda canta, tem uma parte da melodia, mas em geral, a mão esquerda faz um acompanhamento. Então, esse acompanhamento tinha que ser muito bem estudado, porque ele é, digamos assim, a coluna que vai sustentar a música. Então, eu estudava muito as questões de mão esquerda. Quer dizer que a Chiquinha foi se infiltrando na minha vida, primeiro como uma pianista, compositora de músicas leves, de músicas de salão. E depois como uma compositora que merecia um estudo mais dedicado, mais aprofundado, e principalmente para transmitir essa leveza, essa delicadeza que tem na obra da Chiquinha, e ao mesmo tempo aquela batida significativa de ritmos sincopados. Então, tudo isso tinha que estar muito bem estabelecido.
tinha uma ideia de fazer um CD que fosse contrastante, que fosse variado, que apresentasse as danças da época, as modas da época, a polca, machixe, a valsa, mazurcas, enfim. Fui, então, fazendo uma pesquisa e escolhendo as obras que fariam parte do CD. E como eu ia gravar um CD, CD tem a possibilidade de se gravar 65 minutos, de modo que fique bem, todo ele parelho, em termos de sonoridade, eu resolvi estudar muita coisa e gravar as obras da Chiquinha, que estão no CD Abram Alas para Chiquinha Gonzaga. Dada a sua importância para a cultura brasileira, o nome de Chiquinha Gonzaga está em avenidas, ruas, praças e escolas. Além disso, tal importância também foi reconhecida por lei. Desde 2012, no dia 17 de outubro, o país comemora o Dia da Música Popular Brasileira. Mais uma homenagem a Chiquinha Gonzaga, esse nome significativo na história do Brasil e no mundo da arte.